Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Semear e Vender. Esse é um canal dedicado aos novos vendedores, aqueles que têm pouca experiência na área de vendas, ou até mesmo que diz ter dificuldade de vender, tem medo de vender, tem vergonha de vender, não sabe vender, mas que está na área de vendas por uma questão de necessidade ou desejo de começar esse trabalho. Aqui você encontra muito conteúdo aí de motivação, sucesso, desenvolvimento pessoal e vários estudos aí na área de vendas, ok? Se a sua empresa precisar ou se você mesmo estiver precisando de um treinamento mais específico, de treinamentos customizados, é possível também desenharmos um projeto especificamente para você. Muito bem, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de ativar as notificações, o sininho, para que todas as vezes que sair um vídeo novo você possa receber, estar sendo notificado, e assim você não fica para trás, você não perde nenhum conteúdo. Dê um joinha, deixa o seu like para que possa também ajudar esse nosso canal a crescer com conteúdo e sabermos que você também está interessado ou que está gostando do nosso material. Também compartilhe nas suas redes sociais, redes de relacionamento, seus amigos, familiares, enfim, todos aqueles que você tem algum contato, faça essa gentileza, comunique-se com todos. Um grande abraço e vamos começar mais um vídeo. Voltamos com a quarta parte da aula 5 sobre metodologias de vendas. Lembrando que nós estamos vendo a maior parte das metodologias existentes hoje, as mais conhecidas, e o ideal é que você conheça todas elas, mas adapte ou você se adapta àquela que melhor convier à sua personalidade, ao seu perfil de vendedor, assim como o seu público-alvo, seu produto ou a empresa que você trabalha, ok? Continuar com a NEAT Selling, ou NEIT Selling. É uma venda com base no acrônimo das letras. Do N significa Need, Economic Impact, Access to Authority, Timeline. Nós vamos ver sobre isso daí. Na verdade, o Need vem a ser a necessidade essencial e profunda do cliente, quando você consegue identificar qual realmente é a necessidade dele, sobretudo aquela necessidade profunda. Vamos falar de um exemplo bem prático aí. Eu quero emagrecer, um exemplo. Então, emagrecer é a minha necessidade, essencial até. Porém, por que é que eu quero emagrecer? Ah, para caber a roupa? Ah, para me sentir bem? Me sentir melhor? Não, às vezes pode ser para uma satisfação pessoal, para a questão visual, às vezes para ficar mais atraente para o marido, para a esposa, ou aqueles que querem realmente se mostrar aí mais, é, ter um corpo melhor, né? Mas o ideal é você ver a necessidade do cliente e a profundidade dessa necessidade. E qual é o impacto do benefício econômico que você vai trazer para esse cliente com a sua solução? Então, existe o impacto econômico, ou seja, o custo-benefício. O seu produto ele pode não ser o mais barato, mas ele vai trazer um resultado tão bom para a empresa ou para aquela necessidade que o custo acaba sendo diminuído. Ou às vezes o preço acaba sendo barato em razão da solução que você está propondo para o cliente, frente às outras opções que ele já teve. Acesso ao tomador de decisão é que você precisa saber com quem você está conversando. O access to authority quer dizer que você tem que ter acesso ao decisor. Não adianta você falar com o camarada que cuida da empresa, que depois tem que passar para o supervisor, que depois tem que passar para o gerente, que depois tem que passar para o diretor, que depois tem que passar para o presidente, e quem assina é um conselho. Não adianta isso, você tem que ir direto à pessoa, tem que estar conversando ou apresentando diretamente à pessoa de interesse, aquela que tem a caneta, aquela que assina. E o cronograma para a tomada dessa decisão. Às vezes você está falando com a pessoa que assina, mas ele fala, olha, meu budget, meu orçamento, ele está previsto para ser analisado agora dentro de 2 ou 3 meses. Então a tomada de decisão vai ser com base no orçamento definido aí nesse período. Então é outra coisa que você precisa estar atento com relação a quando pretende ser assinado esse contrato, essa venda, essa participação, enfim. Isso é o NIT Selling. O Anum. Anum
É uma outra ferramenta também do acrônico chamada Authority, Need, Urgency, Money. Autoridade, necessidade, urgência e dinheiro. Qual é a diferença do Anum para o NIT? Aliás, se vocês perceberam, todos eles têm algo em comum. Desde o Snap, o Agile, o NIT, o Anum agora e os outros que nós vamos ver, eles têm algo muito semelhante, que é a tratativa para com o prospectivo, para com o seu lead, para com o seu cliente, ok? Então, por isso que é importante você identificar qual que é a melhor maneira de você lidar com eles. Então, nesse caso do Anum, o importante aqui é você identificar o decisor logo de cara, ou seja, quem tem a caneta vai falar direto com esse camarada aí. Não deixa para conversar com outra pessoa. Eu já tive muito desses problemas, já pequei muito nessa condição de achar que eu estou falando com a pessoa que assina, mas no fim das contas era uma pessoa importante dentro da empresa, no entanto, ele tinha que passar para outra pessoa. E isso às vezes você é pego de surpresa se você não se atentar a esse detalhe logo de cara. Então, no Anum, ele é importante você identificar de cara quem é que assina. Depois, identificar a necessidade real do cliente. Qual que é a verdadeira necessidade do cliente? Né? Ele tem prioridades, tem várias necessidades e tem as prioridades sobre essa necessidade. Qual que é a mais importante e aquela principalmente que você tem condições de atendê-lo? Determine a urgência em resolver esse problema, ou seja, mostre a ele que ele precisa resolver o quanto antes. É que nem você ter um cano estourado na sua casa. Você precisa resolver para não ficar mais caro a conta de água. Então, dê a solução imediata. Você precisa fazer isso agora. Mostre para o cliente o quanto é importante você resolver para ele aquela situação. E o último, que é o budget, ou seja, o orçamento. Ele precisa entender que, diante de tudo isso, aquela é a melhor opção para ele, é o melhor custo-benefício e ele nem vai perceber direito o quanto vai custar. Ele está tão focado em que você vai resolver o problema dele que o valor acaba sendo algo paralelo, não é o fator decisor para aquela situação. Esse foi o Anum. Vamos para o BENT, né? Olha lá, percepção. BENT. A BENT também é uma qualificação de leads. Ele é uma metodologia um pouco mais antiga, vamos dizer assim, que o Anum veio e substituiu ele, que o NIT veio e substituiu ele, que o Agile veio e substituiu o NIT, e assim por diante. Na verdade, não existe uma substituição. Eu vou reforçar aquilo que eu falei. O melhor é você conhecer e ter a informação para depois tomar a decisão qual que é a melhor forma para você. Qual que é a diferença do BENT hoje? Com a evolução dos tempos, aí, com as mudanças, novas tecnologias, novas maneiras, métodos de você trabalhar, o BENT acabou parecendo que é um checklist de trabalho. Na verdade, ele não é um checklist, ele é um conceito. Então, quando você trata do conceito, ele não é usado sobre o checklist. Ou seja, ele não é uma lista de tarefas para você fazer. Porque o BENT, qual é a diferença para o outro? Ele começa pelo orçamento do cliente, o budget do cliente. Depois ele busca o authority, ou seja, o decisor, para depois ver a necessidade do cliente e o tempo que o cliente tem, que é o timeline, o tempo que o cliente tem para tomar essa decisão. Então é uma versão um pouco inversa das outras, mas não significa que é errado. Não tem uma certa ou uma errada, tem alguma melhor e tem uma pior, depende do seu perfil de cliente. Então, nós estamos falando aí do BENT, que é o conceito e não uma lista de tarefas. Você precisa entender qual é o tamanho do budget para esse cliente. Né? Vamos supor que ele quer fazer uma construção num terreno de 100 mil metros quadrados, mas ele tem um orçamento para fazer um barracão, sei lá, de 5 mil metros ao invés de 25 como ele queria. Então não adianta você pegar e mostrar para ele que vai ficar em 5 mil se vai ficar em 25 mil. Ou melhor, se é um barracão de 5 mil metros do que um barracão de 25 mil. Ele tem que entender, tem que ajustar o orçamento dele de acordo com a possibilidade. E você também. Aí você vem entender quem tem a caneta, quem é que vai assinar por esse projeto. De novo, assim como os demais, o authority é quem decide, quem assina, quem entrega o papel assinado e fala, pronto, toma aqui, toma providência de me suprir. Quanta dor o cliente está sentindo? Esse é o need. Aonde o cliente está sentindo? Será que
É muita dor? Será que é pouca dor? Será que é um incômodo? É uma máquina que não para de quebrar? É uma máquina que está obsoleta? É um funcionário que já não tem mais a mesma condição de trabalhar que nem os 10? O que ele está sentindo de dor? Né? O concorrente está pegando ele, o fluxo de caixa está caindo. Procure saber. E qual é a velocidade da tomada de decisão do cliente? Ou seja, em quanto tempo ele consegue te dar uma definição assim, vamos em frente? Qual é o tempo, a urgência, a importância, a necessidade dele em relação a isso? Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça aí de deixar algum comentário caso seja necessário, ok? Só reforçando, vamos lembrar que o projeto Semear e Vender, ele tem o intuito de ajudar os novos vendedores a criar mais experiência, mais conhecimento sobre as técnicas de vendas, ferramentas, metodologias e tudo que está relacionado a essa profissão. Também vamos ter e sempre teremos vídeos de motivação, desenvolvimento pessoal e muito conteúdo com humor para que nós possamos também descontrair um pouco, ok? Mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative os sininhos para receber todas as novas notificações, deixe o seu like para que possamos saber que você está gostando do nosso conteúdo e que assim continuemos a desenvolver cada vez mais conteúdos de forma bastante simples, mas que seja didático, ok? E não esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, toda a sua rede de relacionamentos. Nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço!